Quero te falar agora sobre os dois clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que já abriram negociações para ter Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians, de graça a partir de 1º de janeiro de 2026. Fluminense e Grêmio procuraram os representantes do jogador, demonstrando a intenção de assinar um pré-contrato agora, para que o atleta chegue sem custos a partir de 1º de janeiro. Mas a tendência de que Gustavo Henrique renove seu contrato com o Corinthians. Na próxima semana já há uma reunião marcada entre os dirigentes do Timão e o representante do atleta. Importante contar que hoje o Gustavo Henrique ganha na casa dos R$700 mil por mês e ele já fez chegar aos ouvidos dos dirigentes do Timão que querem um reajuste salarial. Essa ideia de aumentar o salário foi acertada, foi concordada, agora as partes acertam apenas a definição do valor. Vai chegar a 800 mil, fica com um pouquinho menos, um pouquinho mais, esse debate vai constar na próxima reunião. Gustavo Henrique, que é hoje o principal zagueiro do elenco do Corinthians, e o fato de estar livre no mercado, podendo assinar um pré-contrato, é sempre algo perigoso. 16 jogos e 1 gol na temporada, gol marcado justamente na classificação do Corinthians contra o Palmeiras, outro dia no Allianz Parque, vitória super importante que assegurou o Corinthians nas quartas de final. Quero arrematar as informações do Corinthians contando que o Santos Laguna rejeitou a proposta de parcelamento daquela dívida de R$33 milhões que causou um transfer ban. O Corinthians havia feito nas últimas horas uma oferta de pagamento à vista de metade desse valor, cerca de R$16 milhões e 500 mil. O restante seria pago em 6 vezes. O Santos Laguna afirma que não há como aceitar uma condição dessa, até porque precisou recorrer a empréstimos bancários porque não teve o dinheiro. Na pior das hipóteses, o Santos Laguna cogita aceitar que o Corinthians banque 70% da grana à vista e parcele o restante. Se o Corinthians já tem quase R$17 milhões em mãos, precisaria de mais R$6 milhões para alcançar os R$23 milhões desejados pelo Santos Laguna. Há pressa no Timão, até porque em caso de nova punição da FIFA e os casos de Matias Rojas e Rodrigo Garro podem estourar a qualquer momento, o Corinthians corre o risco de perder até 6 pontos. Quero fechar o vídeo para te atualizar sobre a situação de Yuri Alberto. Nas últimas horas, um especialista ouvido pelo GE chegou a dizer que o Yuri Alberto precisaria de 3 meses para voltar a jogar por conta da cirurgia de retirada de uma hérnia inguinal. Isso significaria que o Yuri Alberto só ficaria à disposição de Dorival Júnior a partir de 14 de novembro. Péssima notícia para um Corinthians que tem jogos importantes, decisivos, e já não conta nesse momento com Memphis Depay, recuperação de uma lesão muscular que vai durar mais ou menos um mês, além de Carrilho, que só volta a jogar na próxima temporada por conta de uma cirurgia no tornozelo. Fui conversar com o pessoal do Corinthians até para confirmar esses 3 meses de ausência, com direito a 8 semanas de repouso. Esse especialista ouvido pelo GE chegou a falar que quem opera uma hérnia inguinal precisa ficar cerca de 2 meses sem qualquer atividade física. O Corinthians trabalha com dados e previsões e projeções muito diferentes. A expectativa é de que o Yuri Alberto esteja de volta no início do mês de outubro, ou seja, 1 mês e meio de recuperação. E o Corinthians se baseia para fazer essa projeção na recuperação de 2 atletas que também tiveram a retirada de uma hérnia inguinal nesse ano. O primeiro deles, o Gustavo Henrique, que operou no início de maio e voltou 1 mês e meio depois. O Hugo fez a mesma cirurgia, o Hugo lateral esquerdo, e está voltando a fazer atividades físicas depois de 1 mês de recuperação. A tendência é que ele precise de mais 15 dias para voltar a jogar. 1 mês e meio é mais ou menos o que pensa o Corinthians em relação a Yuri Alberto. Só para completar sobre o Timão, que segue em busca de reforços, mas antes precisa resolver seu transfer ban, aqueles R$33 milhões pendentes na FIFA por conta da compra que não foi paga de Félix Torres junto ao Santos Laguna. E você, curtiu as informações? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que teme que outros clubes brasileiros paguem multas rescisórias e tirem joias das categorias de base, basicamente como aconteceu no início dessa semana com o Cauê Furquim, atacante de 16 anos de idade, que vai para o Bahia. O Bahia pagou a multa de R$14 milhões estabelecida no contrato e levou o jogador. Contei para vocês no vídeo da tarde dessa sexta-feira que o Corinthians foi excluído em janeiro de um movimento chamado Movimento de Clubes Formadores. E essa expulsão se deu justamente porque o Corinthians pegou um jogador do Palmeiras, o atleta em questão, Pedro Morelli. Esse jogador tinha 14 anos de idade, era da base do Palmeiras e foi para a base do Corinthians. Existia um acordo entre os clubes que atletas entre 10 e 14 anos não poderiam mudar de um time para o outro sem o aval do outro clube.
O Corinthians ignorou esse combinado e foi excluído do movimento de clubes formadores. A partir daí, esses clubes formadores deixaram de ter esse código de ética com o Timão em relação à aquisição de atletas das categorias de base. E é por causa dessa situação que o Corinthians teme perder outros 2 atletas, Gui Amorim, jogador de 17 anos de idade que atua como meia, e Nicolas, jogador atacante também. Essas são as 2 maiores joias depois do Cauê Furquim. Nicolas já foi procurado pela diretoria para tratar da renovação. O pai do Gui Amorim esteve nessa sexta-feira lá no CT do Corinthians para tentar avançar nas negociações. O que mais preocupa é o Gui, exatamente porque ele tem os mesmos empresários do Cauê Furquim e a multa rescisória também equivale a 14 milhões de reais. Nesse encontro, na manhã de sexta-feira, lá no clube, os pais do Gui Amorim avisaram ao Corinthians de que a ideia da família é permanecer vestindo a camisa alvinegra. Só para completar, contar que o Corinthians oficializou e anunciou publicamente o acordo da renovação do contrato com a Nike, novo vínculo por mais 10 anos, ou seja, até 2035. Isso significa uma parceria de 32 anos entre Corinthians e Nike. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Bora com novidades importantes sobre toda a confusão causada com a saída de Cauê Furquim, atacante de só 16 anos de idade, da base do Corinthians e que vai ser jogador do Bahia. A treta se deu porque o Bahia pagou os 14 milhões de reais de multa estabelecida no contrato do atleta e levou o jogador. O Corinthians promete recorrer à FIFA, está muito chateado, rompeu relações com o Bahia, com o Grupo City, enfim, um verdadeiro caos. Fui procurar dirigentes de outros clubes para ouvir como é que eles veem toda essa questão e posso assegurar que o Corinthians está sozinho nessa. Um desses dirigentes com quem conversei lembrou que o Corinthians, em janeiro desse ano, foi expulso do movimento de clubes formadores. Tudo porque, na oportunidade, havia pego um jogador do Palmeiras. A coisa ficou tão grave que foi além dessa expulsão. Recentemente, ocorreu a Copa Votorantim, torneio muito tradicional no Sub-15, e somente o Corinthians participou. Outros 13 clubes que fazem parte desse movimento de clubes formadores abriram mão da disputa pela presença do Corinthians. Os organizadores do campeonato não quiseram abrir mão do Corinthians, o Corinthians se manteve inscrito e os outros times que acabaram saindo do campeonato teve um grau de dificuldade muito menor, com equipes bem pequenas, para não dizer irrisórias. Pois bem, essa treta deve continuar na Copa São Paulo do ano que vem. Os clubes grandes que compõem esse movimento de clubes formadores estão prometendo não disputar a Copa São Paulo de Juniores se o Corinthians fizer parte do torneio. Quero registrar uma frase de um dirigente importante com quem conversei para ilustrar o sentimento dos outros clubes em relação a todas as reclamações do Corinthians. Abre aspas, todo mundo vai se negar a participar da Copinha se o Corinthians estiver, porque o Corinthians é o clube que mais rouba jogador no Brasil e não tem proteção porque saiu do movimento de clubes formadores. Então, por que será que está chorando? Fecha aspas, só para vocês entenderem. Esse movimento de clubes formadores foi criado para criar para estabelecer regras em relação à compra e retirada de atletas de outros clubes, tá? Especialmente entre 10 e 14 anos, que existe uma preocupação maior, porque esses atletas não têm contrato e fica muito mais fácil tirar esses atletas dos clubes. Outros times em anos recentes também tiveram problemas. O São Paulo, por exemplo, quando foi buscar o Lucas Perry na Ponte Preta, quase ficou de fora da Copa São Paulo de Juniores. No final das contas, o São Paulo se acertou com a Ponte e, via Federação Paulista, foi reintegrado à disputa da Copa São Paulo. Na última edição da Copa São Paulo, o Atlético Paranaense que correu o risco de ficar de fora. Também por conta de contratação de jogadores entre 10 e 14 anos, o Atlético precisou devolver jogadores para o Red Bull Bragantino e para o Retrô para que tivesse condição de participar da Copa São Paulo de Juniores. O caso do Corinthians é o mais grave. O Corinthians não aceitou as condições impostas depois de tirar jogador do Palmeiras e está excluído. Hoje, absolutamente sozinho. No caso do Cauê, atleta de 16 anos, já com um contrato profissional. E está estabelecido um valor da multa. A verdade é que o Corinthians dormiu no ponto, porque ao promover esse menino para o time principal e permitir que ele servisse seleção, o Corinthians tinha a obrigação de reajustar o salário do atleta e nem sequer colocou na Federação Paulista uma intenção do aumento da multa do aumento do salário desse jogador, que acabaria causando uma multa maior.
A impressão que eu tenho é de que depois de cometer o erro de não reajustar o salário do atleta, o Corinthians, para tentar minimizar críticas diante do seu torcedor, tem feito enorme alarde, mas a verdade é que os clubes brasileiros hoje estão contra o Corinthians, que foi excluído em janeiro do movimento de clubes formadores. E você, o que pensa sobre toda essa confusão? Use espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Bora fechar esse vídeo para repercutir uma informação dessa terça-feira publicada por Lauro Jardim, do jornal O Globo. O jornalista afirma que o Corinthians vai se tornar o clube que mais recebe dinheiro com direitos de transmissão do Brasil, graças a um acordo da LFU, a Liga Forte União, que acertou a renovação dos seus contratos com a Record e com a Cazé TV. Vou ler para vocês um trecho dessa matéria. A LFU renovou com as duas emissoras por mais 2 anos até 2029. Com a renovação, os valores totais dos contratos, incluindo Amazon e Globo, chegarão a 2 bilhões e 200 milhões de reais em 2029 para serem divididos entre os 11 clubes que estão no bloco da Série A. Esse montante representa o dobro da receita de direitos de transmissão dos clubes da LFU na comparação com 2024. A quantia também é aproximadamente 500 milhões de reais, superior aos que os clubes da Libra, que é a concorrente da LFU, vão receber em 2029, ou seja, uma diferença de 500 milhões de reais. A partir deste ano, o Corinthians passa a ser o clube que mais recebe dinheiro com direitos de TV e deve se manter no topo até 2029, ano em que o Timão deve receber 300 milhões de reais. Os acordos com Record e Cazé TV eram de 3 anos e agora passam a ser de 5, a exemplo dos contratos com Amazon e Globo. Enquanto o Corinthians passa a ser o clube que mais arrecada, o Flamengo não se cansa de reclamar por ter perdido um caminhão de dinheiro na renovação dos seus contratos. O presidente atual BAP reclama demais do seu antecessor Rodolfo Landim por conta da perda de cerca de 100 milhões de reais por ano. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de usar o espaço para comentário. Também deixa seu like, se inscreve no canal. Quero falar agora sobre o Corinthians, que encontrou uma fórmula para tentar tirar seu transfer ban por conta daquela dívida de 33 milhões de reais com o Santos Laguna. E a solução veio de uma coisa que causou enorme irritação no Corinthians, a saída de Cauê Furquim, você sabe, né? Aquele atacante de 16 anos de idade que foi para o Bahia depois do pagamento da multa de 14 milhões de reais. O Corinthians pegou todo esse dinheiro e juntou mais 2 milhões e 700 mil e ofereceu ao Santos Laguna o pagamento de metade da dívida que tem com o clube mexicano à vista. Os outros 14 milhões e 700 mil, ou melhor, os outros 16 milhões e 700 mil seriam pagos em 6 parcelas. A resposta ainda não foi dada pelo time mexicano, mas existe otimismo no Corinthians de que a partir desse acordo, ou dessa proposta, em que se sugere metade do pagamento à vista em dinheiro, o problema possa ser resolvido. Por que o Corinthians tem pressa para solucionar essa questão? Primeiro, para poder inscrever novos atletas, e a ideia do Corinthians é contratar mais 3 jogadores além do Vitinho, que já está no BID, o Boletim Informativo Diário. Depois, porque o Corinthians sabe que pode a qualquer momento ser punido por conta de uma dívida de 40 milhões de reais com Matias Rojas e por conta de uma dívida de 23 milhões de reais com o Tadjeres pela compra de Rodrigo Garro. E uma nova punição da FIFA nesse momento pode determinar a perda de até 6 pontos no Campeonato Brasileiro, que colocaria o Corinthians em grave risco de rebaixamento. Para evitar essa situação, o Corinthians se apressa e tenta chegar a uma solução com o clube mexicano. Só para completar, contar que o Corinthians enfrenta na noite desse sábado o Bahia, Campeonato Brasileiro, onde venceu apenas um dos últimos 10 jogos. Pressão em cima do técnico Dorival Júnior, que tem uma série de problemas. Carrilho, Yuri Alberto e Memphis são as baixas mais importantes. Romero suspenso também não joga. O ataque do Timão deve ser bem diferente e inferior em relação aos titulares. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.